Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua, aqui na nossa Rede TV, Thiago. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bom? Tudo Como jóia? É que você tá? Tudo em paz, Nem né? tão bem, porque Pois as notícias é. de hoje não são tão boas, né? Olha, são tristes a beça mesmo, né, gente? Olha, começar... Aliás, a gente devia ter começado, né, com o Calbi Peixoto cantando Conceição ou Bastidores. Aí, ó, nossa homenagem a esse que é um rei da música, com toda certeza. Lá se vai um rei da música brasileira, né, que é Calbi Peixoto, é um dos nossos grandes reis aí. É ele, aos 85 anos de idade. Eu recebi a notícia ontem de madrugada, ele tinha acabado de falecer. Aí ele estava cercado dos amigos, estava internado no Hospital Santa Maggiore e a pergunta era onde a gente vai poder providenciar o velório, não é, do Calbi Peixoto. E aí nós ficamos pensando nisso e aí se falou com o Fernando Capês, que é o presidente da Assembleia Legislativa. Havia por parte, não é, de alguns amigos que sabiam que o desejo dele também seria ser velado no Teatro Municipal aqui em São Paulo, mas não houve essa possibilidade, e aí se optou e se conseguiu mesmo, através do Fernando Capês, esse velório dele na Assembleia Legislativa, onde já foram velados grandes personalidades do mundo artístico brasileiro, não só, né, do mundo artístico, grandes figuras nacionais, inclusive o próprio Ayrton Senna, como vocês se lembram. Mas é um choque muito grande para todo mundo. Ângela Maria em choque, sua grande parceira em grandes sucessos, é outra rainha da nossa música também. É um dia, com certeza, muito triste, né? Boa tarde, Boa Sônia. tarde, Boa tarde, Felipe. Thiago. Boa tarde para vocês. Realmente, porque hoje eu estava pensando, quer dizer, ontem também, eu recebi a notícia também de madrugada. E, infelizmente, a gente está ficando órfão, né? Nossa, de grandes tanta gente talentos, boa de indo gente embora, boa, né? de verdade. Verdade. Nós vemos, a gente consegue assistir e ter notícias desse povo que vem surgindo hoje, e por tão pouco se cria tanto caso, sabe? Tantas coisas acontecem, e nessa época que a gente costuma chamar a época de ouro, que foi a época Timóteo, do Calbi tadinho, Peixoto, enfim, tadinho. também Agnaldo Timóteo, que é um ótimo cantor, excelente grande cantor. amigo, nossa, eles fizeram coisas lindas juntos. E, nossa. é muito triste, né? Mas você sabe de algo de outra forma, Sônia? É óbvio que a gente não deseja isso pra ninguém. Mas eu acho que o Calbi, ele passou muito feliz pela vida. É, verdade. Ele fez tudo da maneira como ele mais queria, de verdade. E os amigos falaram que ele morreu em paz porque ele estava cercado de carinho, de apoio, de todas as pessoas importantes para ele na vida. Todo mundo estava lá porque o estado dele já era delicado, o médico já tinha avisado que ia ser difícil, né? Ele aguentar o tranco, o coração estava muito fraquinho, gente, muito debilitado mesmo. Ele vinha se apresentando em cadeira de rodas, ele já não ouvia bem, ele estava esquecendo demais as letras da música, então o material ali já estava cansado de verdade e agora está aí no seu repouso, mas sem dúvida nenhuma uma grande perda para todos nós. Daqui a pouco a gente vem com a Cintia Lima, direto da Assembleia Legislativa de São Paulo, falando do último adeus a esse grande Calbi Peixoto. Nós somos fãs eternamente, né? Com toda certeza, viu? Mas vamos começar o nosso programa. A notícia também, infelizmente, não é boa, envolve o Big Brother Brasil. Mais uma vez a gente vai perguntar como é que eles conseguem passar um ano selecionando candidatos e selecionar tão mal. Verdade. A gente já viu o Big Brother envolvido em caso de suposto estupro, agora de pedofilia com o Laércio, já houve outros tipos de escândalo também. Quer dizer, gente, como é que pode uma coisa dessa, né? Acho que ou troca toda a produção, ou troca a direção, ou fecha e começa tudo de novo, porque não dá. Realmente pega muito mal de verdade. As suspeitas de que Laércio poderia ser um pedófilo já corriam, já circulavam nos bastidores e depois chegou a ser aventada dentro do próprio reality show. De uma maneira absurda, como acusação, como fato consumado, uma coisa que não podia ter sido feita de jeito nenhum, mas aquela garota era meio destrambelhada, eu não lembro o nome dela. Ana como é que era. Paula. Então, que a gente até comentou aqui,
aí, olha, se não for nada disso, não é? Ele pode processar por calúnia, porque poderia mesmo. Você não pode fazer para o Brasil inteiro uma acusação de tamanha gravidade sem ter provas em relação a isso. É um equívoco, isso não pode ser admitido, porque senão é uma avacalhação total. E a gente tem, né, a péssima lembrança da escola de base aqui em São Paulo, que destruiu a escola, destruiu a vida de professores, dos donos, de todo mundo, e nada daquilo era verdade. Nada daquilo era verdade. Então, não pode ser dessa maneira, não pode ser dessa maneira. Agora, com provas, com a polícia prendendo, e vocês estão vendo aí as imagens do Laércio sendo preso, o que aconteceu hoje, Thiago, hoje, né? Hoje. Fala pra gente. Isso hoje em Curitiba. O que acontece? Parece que ele teria tido relações. Eu não vou nem falar teria. Ele praticou relações com uma menina de 13 anos na época. Pedofilia. Na época, essa menina tinha 13 anos. Agora ela tem 17 anos. Só que ela foi intimada a depor. E ela confirmou todas as acusações. Certo. Então já tem uma vítima. E aí, então, claro que outras pessoas estão sendo investigadas também. Isso foi tudo através de documentos em computador, você vai vasculhando de um jeito. A polícia vinha investigando, né? Eles não estavam brincando em serviço, não estavam desatentos, não. Tanto que eles pegaram computador, celular, tudo dele, né? E checando e cruzando dados e vendo as conversas, eles encontraram as provas que precisavam para poder prendê-lo agora, né? São algumas das conversas, Laércio de Moura. Oi, Doce, o que é? Eu não consigo ler, tá fora de foco aqui pra gente, tá fora de foco. Quando quiser, já viu, né? Tá na mão. Vai ser massa. E aí eles vão trocando mensagens. Você quer ou não? Que isso seria uma conversa, Sônia, onde ele induziria a menor a bebida, e drogas, sexo, né? E drogas. Que coisa, gente, que coisa. Entendeu? Esse conjunto, esse trio de coisas vai sendo falada justamente nessa conversa. Vamos tomar um porre, então? Um gole. Olha um porre. Vamos tomar um gole, então, e fumar ou seja, é uma alusão explícita, né? A maconha, qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. Vamos tomar um gole, vamos fumar isso com uma garota de 13 anos de idade. Na época, 13 anos de idade, agora ela tem 17. Essa é o que o leva agora para a cadeia. Mas isso porque é considerado pedofilia. Abaixo de 14 anos é pedofilia. Mas ele também vai responder por abuso de vulnerável, não é? Por abuso de menores. Porque de 14 anos para frente, até 17, ele continuou fazendo a mesma coisa, não é? Ele também aliciava essas adolescentes. Então, a situação do Laércio é muito complicada. É a situação de um pedófilo, de um tarado, na verdade, não é? E a pena é muito dura, como deve ser, na verdade. Eu só tenho pena, sinto muito, me solidarizo com a mãe dele que está em estado de choque. Você fica imaginando a mãe ver o filho sendo preso, vendo que não é uma injustiça, que as provas existem e por um crime bárbaro como esse, gente. Porque pedofilia é uma coisa abjeta, é uma coisa repulsiva, é uma coisa que não tem classificação, é crime mesmo, sabe? É crime, para mim é crime hediondo, porque você abusar de crianças, olha, não tem classificação de verdade. E se comprovado isso, que já está comprovado, se as outras acusações também, porque as outras adolescentes acima de 14 anos também estão dando seus depoimentos, sabe? Tem que apodrecer na cadeia, agora, não tem por outro lado. Agora é uma bola de neve, porque agora começa a aparecer absolutamente as pessoas vão tomando coragem, né? E a Ana Paula, na época, que xingou ele de pedófilo dentro do jogo, foi justamente por quê? Porque ele comentou dentro da casa que ele tinha uma namorada de 17 anos e uma de 19 anos. Que daí foi quando aí não era pedofilia, ele realmente, ela chamou ele de pedófilo, enfim. Mas aí você já percebe que já tinha realmente nos indícios, bastidores, né? desde a entrada dele. E você comentou uma história no começo do programa, Sônia, que eu acho incrível isso, realmente. Como que um programa de televisão, com a audiência que tem o Big Brother Brasil, consegue colocar participantes sem antes buscar
ficha criminal dessa pessoa, mas assim, realmente. não precisava. E ver o que acontece, como que é. Porque você passa por Mas não precisava nem a ficha criminal, eles passam por psicólogos. Sim. Por que um psicólogo não detecta uma tendência dessa? Não é? O que realmente está por trás. Porque, olha, gente, vocês podem pegar a gravação, procura no arquivo, no portal, o dia que estreou o BBB 16. O que a gente falou aqui, nós achamos esquisitésimos o Laércio. Né? A gente não quis tirar conclusões precipitadas, mas eu achei, quem estava comigo, acho que eram vocês mesmos, achamos o Laércio uma figura muito estranha. Mas, numa primeira aparição, você não pode emitir um juízo de valor. Vamos deixar correr. E aí as coisas foram se confirmando que ele era realmente muito esquisito, a ponto de que o público resolveu eliminar o Laércio do programa e fim de papo. E antes já tinha havido todo esse escândalo dessa acusação, não é? Que naquela época era totalmente sem provas, então não podia ter sido feita daquela maneira irresponsável. Mas agora é diferente, agora é a polícia na história, agora são provas, não é? Apreendidas, que estão lá, vão fazer parte dos autos e ele vai ter que responder por esse crime, sim, senhor. Agora, lindo isso, né, Big Brother Brasil? Impossível absolver o reality, o comando do reality, a produção do reality de uma coisa dessas, de ter colocado para o Brasil inteiro uma figura dessas que corria o risco aí de ganhar R$1,5 milhão. Agora, Sônia, é importante falar também do que a gente comentou na época, porque algumas pessoas vão falar, mas quando a menina lá falou, vocês foram... O que a gente falou? Nós temos um compromisso com a informação e com a verdade em primeiro lugar. Ela foi inconsequente. Até que se prove ao contrário, a acusação não fechava. Claro que não. E como jornalista, nós temos o dever de apurar as informações com quem está investigando. E vamos continuar fazendo isso. Se foi uma, se foram 2, 3 ou 10, aí é que a gente vai poder falar com mais Hoje nós podemos falar, hoje, porque sim. Hoje existe a prova. Hoje nós temos as imagens da prisão. Hoje a gente tem as conversas desse pedófilo com as suas vítimas para exibir aqui para vocês. Ninguém está fazendo nada levianamente, ou então em nome de um jogo, ou então para ver se tira um da concorrência e pode chegar mais rápido a um prêmio de R$1,5 milhão. Não é a nossa vibe, não é a nossa praia. Aqui a gente está fazendo certo, lá não fizeram não, tá? E não adianta esconder o rosto agora, porque o Brasil inteiro já sabe quem é, né? Exatamente. Era mais fácil já não mostrar adianta, logo. E a barba não tava roxa, né? Não tava azul, o cabelo. Bom, gente, eu vou interromper só um minutinho, a gente volta já com isso e muitas outras coisas que nós temos que discutir aqui no nosso programa. Hoje é dia, inclusive, de esvaziar nossa geladeira, ver quem fica, quem sai e muitos assuntos que andaram bombando no final de semana também.